Salve campeões, bem-vindo ao Hardcast de Biguaçu para o Mundo. Eu sou o Diego Neres e estamos aqui em mais um episódio de 2024, o terceiro desse ano, o terceiro de muitos. Eu queria agradecer já de antemão aos nossos patrocinadores, que sem eles não teríamos essa estrutura toda que temos. Gagel Engenharia, Ponto dos Salgados, Bom Gosto, Vila Encantada, Ribabari Comedy, Supermana Churros e a B-Office. Então, graças a eles, nós estamos aqui. Eu queria aproveitar para pedir para você seguir nossas redes sociais. TikTok é @hardcastsc, o Instagram é hard.cast e o Hard Comunicações também. E no YouTube, Hardcast Biguaçu, onde você está nos assistindo. Certo? Então, hoje temos um assunto bem interessante, com uma pessoa que eu aprendi a admirar, um cara sensacional. Senhoras e senhores, hoje, com não muito aplauso hoje, que não é uma coisa mais culta. Não que eu não mereça, mas é mais culto hoje. Doutor Ricardo Bourdion, seja bem-vindo, meu amigo. Isso aí. Um prazer, né? Prazer nosso, amigo. Receber o seu convite, né? De tão distante, né? Mas... lá do Rio de Janeiro pra cá, mano. O Hardcast tá chique demais, né, cara? Mas é um prazer estar aqui compartilhando com você vários assuntos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... o que você me perguntar, vou estar aberto aí, você pode perguntar o que você quiser, mas assuntos que provavelmente é ligados à saúde. E eu estou aí à disposição aí para esclarecer o que você quiser. Cara, você me passou o teu currículo aqui. Você trabalha na área de saúde, não, farmacêutico, gestor público, empresário do ramo de vacinas e de estética. Explica pra gente, Ricardo. Então, eu atuei bastante tempo na área industrial, na área de medicamentos, né? Fiquei também um bom tempo na gestão pública, na área de UPAs, né? E hospitais, clínicas da família, né? Que a gente chama de... é como se fosse postos de saúde no Rio de Janeiro. Sim. Fiquei uma gama muito grande, era mais de 100 unidades de saúde. E foi um trabalho muito desafiador, do qual a gente teve muito êxito junto à Secretaria de Saúde do Rio, né, junto à Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes, onde a gente fez um trabalho primoroso, onde a gente conseguiu até uma promoção junto às mídias locais, o Jornal Extra. Eu fiz uma entrevista tu uma vez, na Band, eu acho, né? Foi. Aí fui chamado várias vezes para a Band para falar sobre esse trabalho, né? Um trabalho que deu muito certo, a gente levou a saúde pública para as comunidades, né, junto com toda a equipe multidisciplinar, subindo os morros, né, as comunidades, né, de modo geral, que no Rio é bem grande, né, a gente tem uma gama enorme na população, e trouxe resultados extremamente interessantes, né. Além disso, eu tenho um trabalho na parte de imunização, clínicas de vacinação, que é algo muito comum lá no Rio de Janeiro, aqui até menos, né, mas na questão de imunização particular, e também na área de estética avançada, no qual eu sou especialista, né? Eu tenho um MBA em gestão pública, em gestão de saúde, e isso é um trabalho à parte que eu faço. E o que te trouxe para Santa Catarina, Ricardo? São várias coisas. Primeiro porque eu acho que não querendo... A ponte aérea é fácil, então, né? Rio de Janeiro e Santa Catarina? Não querendo desmerecer o Rio de Janeiro, mas eu considero a Santa Catarina o melhor estado para se viver do Brasil. Também concordo com você. Onde tem uma organização muito boa da gestão pública, onde se pode fazer bastante coisa legal na questão também pública. E é um estado fabuloso, que eu sou apaixonado, que já estou vindo para cá, né, há um bom tempo, há mais de 15 anos que eu frequento Santa Catarina. Eu tenho residência em Santa Catarina, né, em Governador Celso Ramos, e eu estou praticamente dividindo a minha vida, né, entre Santa Catarina e Rio de Janeiro. E espero que seja só Santa Catarina daí para frente, né? Você trabalhou na saúde do Rio de Janeiro, certo? Certo. E você falou que Santa Catarina é o melhor estado de se viver. Sim. Qual estado tem o melhor sistema de saúde, na tua opinião? Ou tu não acompanha muito Santa Catarina? Não, eu acompanho sim. É uma pergunta muito interessante, né? O que acontece, né? O Rio de Janeiro tem desafios muito maiores, né? Mas também tem uma verba também muito maior, né? Exatamente porque o estado é mais populoso, então a gente tem verbas
federais de maior intensidade, né? Então precisamos, e também temos outra realidade, né? Realidade de violência, realidade de questões que aqui em Santa Catarina é bem menores, né? Não é tão simples você botar uma unidade de saúde dentro de uma comunidade. É bem difícil, né? E até porque a gente coloca profissionais de saúde dentro dessas comunidades, aonde muitas vezes é dominada pelo tráfico, dominada por milícias, né? E é uma coisa muito difícil que a gente tem que lidar todo dia. Eu ia fazer essa pergunta para você. Quando existe o tráfico, até para a saúde dos moradores da comunidade, você enfrenta desafios? É um obstáculo isso? Às vezes sim, quando, por exemplo, está em guerra, né, as comunidades, às vezes a unidade de saúde também ela passa por dificuldades, né, porque como é que vai lidar, por exemplo, tem unidade de saúde que tem perfurações de bala, né, então é toda uma questão da comunidade junto a todos os líderes comunitários para que a gente possa executar um bom trabalho, né, dentro dessas comunidades. E o objetivo de levar essas unidades é dentro das comunidades, onde tem um pessoal mais carente, onde está precisando de mais recurso, exatamente isso. Você tem alguma história para contar sobre Tem. esse obstáculo de traficantes ou de milícia? Eu trabalhei muito tempo numa organização social, onde eu era da parte principal da diretoria, né, onde eu era gerente de várias pessoas, né, centenas de pessoas, e onde eu tinha que fiscalizar e avaliar as unidades de saúde de modo geral, isso em todo o Rio de Janeiro, né? E eu tinha que estar praticamente em 2 unidades por dia. E tinha uma unidade específica, que se chama unidade da UPA de Costa Barros, que ela é dominada por 2 facções. 2 facções. Então as facções elas não se entendem. E essa unidade de saúde é exatamente no meio. E para estar... fogo cruzado total. E para estar lá era bem difícil. A unidade era toda perfurada de bala. Então tinha muitos problemas com relação a própria bandidagem, querer tirar alguma vantagem disso, né? E era muito difícil lidar com isso, mas a equipe era muito boa e geralmente algumas pessoas da própria comunidade trabalhavam junto à unidade, né? Então isso facilita também um pouco a gestão, né? Mas é difícil, porque às vezes a gente, para chegar lá, a gente vê pessoas armadas, e é muito comum isso em comunidades, né? Não querendo desmerecer, mas é uma realidade, né? Em relação ao que você falou, que Rio de Janeiro é maior, a saúde de Santa Catarina, né, automaticamente é um pouco melhor que o que você falou. Eu tiro 2 estados duas cidades que eu vivi, né, com meu filho. Sim. E eu vi a diferença. Por exemplo, o Governador Celso Ramos e São José. Sim. Governador Celso Ramos é uma cidade menor, município menor. São José já é um pouco mais abrangente, é gigante. Sim. Cara, a qualidade do estudo, vamos mudar um pouquinho, mas já vai entender o que eu quero falar. A qualidade do estudo de Governador Celso Ramos, cara, é absurdo. Meu pequeno tinha tablet dentro da sala. Isso implantado pelo o ex-prefeito, o Juliano Campos, né? Sim. Em São José, cara, as professoras eram sensacionais, né? Material humano divino, né? Só que a parte de infraestrutura, de estrutura das escolas deixava a desejar. Portão aberto, sala caindo, fogo caindo nas crianças, entendeu? Uhum. Você acha que isso, né? Sim. Comparando saúde Rio de Janeiro e Santa Catarina, não é a questão da população? Sim. Porque quanto maior, por mais que tenha mais, né, mais renda, é mais difícil de gerir isso. E a cidade menor é mais fácil. Sim, tem vários fatores, né? O fator comportamental da população. Eu me perdi um pouquinho, mas deu para entender, né? Não, deu para entender. Eu sei onde você quer saber. Essa comparação de extensão, né? De realidade, né? Sendo que Santa Catarina tem o maior IDH, um dos maiores IDHs do Brasil, que é Índice de Desenvolvimento Humano. Isso já começa por aí. Se a população ela tem um IDH maior, ela vive mais feliz, teoricamente, ela tem uma estrutura melhor, então convive com uma gama de oportunidades que, de repente, numa cidade grande você tem, mas é limitante por causa de violência e outras coisas mais. A questão da educação é explícita. Tá? Eu sei disso porque meu filho estuda em Governador Celso Ramos, né? Então, isso não existe no Rio de Janeiro. Dessa forma que a gente vê aqui, não. Nem tipo Leblon? Não. Dessa forma, não.
Aqui é extremamente avançado. Eu não Você tenho, que né? mora em Santa Catarina e reclama da vida, a gente tá no paraíso, irmão. Eu costumo falar, Ricardo, desculpa te cortar, eu tenho TDAH, cara. Se não continuar, eu esqueço. Santa Catarina tem chuva, tem sol, tem praia, tem frio, tem calor, tem neve, tem montanha. Cara, o que mais você quer em Santa Catarina, irmão? Né? É um estado desenvolvido demais, né? População bacana, tem Florianópolis, que é cartão postal mundial, na minha opinião. Você tá certo, Santa Catarina é um paraíso. Foi né, cara? colonizado por europeus. Querendo ou não, tem uma maneira de lidar a população diferente da população do Rio, que é de vários estados. É como se São fosse... Paulo, por exemplo. Assim, querendo ou não, fica um pouco confuso. Existe, por exemplo, realidade de vários estados num único estado. Então, às vezes não funciona de uma maneira muito unificada, né? Então é como se fosse São Paulo, no exterior Nova York, que são pessoas de tudo que é lugar do mundo. Então aqui muitas culturas misturadas, e isso gera às vezes problemas de envolvimento entre pessoas, né? Então assim, a educação que você está citando é sem comparação a melhor educação que eu já vi aqui. E o governador Celso Ramos se destaca, principalmente. Eu acompanhei a gestão do Juliano, porque eu já venho para Santa Catarina há praticamente 15 anos e me surpreendeu demais. O meu filho estudava em colégio particular no Rio de Janeiro e veio estudar agora em escola pública e, para ser sincero, eu acho que está até muito melhor. Tanto a nível escolar como na estrutura que ele tem. Vem um ônibus buscar ele com ar-condicionado, tudo isso, entendeu? Então, assim, as coisas realmente são melhores. Isso aí não tenha dúvida. Você falou em governador Celso Ramos, do ex-prefeito Juliano. Sim. Agora eu vou te colocar na parede, irmão. Sim, lógico. O que você acha, você está achando da gestão do atual prefeito Marquinhos? Eu quero dizer que eu acompanho muito, até porque eu trabalho com política no Rio de Janeiro. Eu tenho uma relação muito próxima e já tive relações mais próximas com o prefeito, com o secretário de saúde, com o governador. Então dá para ter uma noção exatamente como é que funciona uma gestão pública, né, do Rio, que é uma cidade cheia de problemas, né, e o Santa Catarina, que apesar de ter problemas, a gente vê as dificuldades, são coisas um pouquinho diferentes. Agora, o que eu vejo? Eu acho que o governador Celso Ramos se perdeu nessa última gestão. O prefeito realmente não abraçou as necessidades que a população precisa. A população, ela mostra que precisa, tem toda uma necessidade que parece que não é vista pelo prefeito. Apesar dele expor muita coisa, a gente vê que na gestão do Juliano saiu de uma situação como se fosse um município, como eu falei até outras vezes, um município de veraneio, por realmente um município de turismo, onde a gente vê que as pessoas vêm de vários lugares, de vários estados, inclusive de outros países, para conhecer o governador Celso Ramos. Isso deve-se o quê? Toda a modificação que o Juliano fez ao longo das 2 gestões que ele fez, que foram 8 anos. Realmente mudou. E se essas modificações que estão atuais, foram muitas delas realizações da antiga gestão. Isso aí não tenha dúvida. O Juliano realmente teve visão para enxergar essas dificuldades e ver de maneira mais visionária para que criasse oportunidades para a cidade crescer, como a questão do Mercado Livre, que ele trouxe o Mercado Livre, que aumentou os impostos, aumentou os empregos, né? Teve uma melhora de vários aspectos, né? E outras questões mais, várias escolas que foram reformadas e postos de saúde, a educação, no qual você falou, que na gestão do Juliano era feito todo um preparo antecipado, que hoje em dia as coisas não funcionam dessa maneira. Tudo bem, muitas coisas tiveram continuidade, mas não pode se negar que foi tudo realizado na gestão anterior. E eu acho que a gestão atual, do prefeito atual, realmente deixa a desejar. Talvez até porque a gente verifica que talvez não tenha aptidão para a gestão pública, né? Isso é uma
uma visão minha particular. Eu acho que para você ser gestor público, a gente tem que ter pulso firme, a gente tem que conversar com a população, tem que ver as dificuldades, os anseios para poder realmente realizar. Você vê na parte da saúde, postos de saúde sendo fechados na época de festas. Como que pode isso? Como exatamente. Assim? Postos de saúde sendo fechados exatamente no momento de Natal, Ano Novo. Não tem sentido isso. Ou seja, a É pessoa recesso. não pode ficar doente no Natal, senão morre. São recessos. Isso é incompreensível. Exatamente no momento onde mais precisa, por várias questões, né? Não tem. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde colocou postos avançados nas praias, nos pontos turísticos, exatamente nessa época. É um pensamento diferente, inverso. Ou seja, se você for para casa da tua avó comer aquele Chester que estava congelado há um ano, passou mal, já era. O que o turista que vem para Governador Celso Ramos, se estiver precisando, está precisando de alguma coisa na relação à saúde, o que ele tem ali à disposição? Nada. É aquela situação típica, de rotineira. Não tem uma campanha, por exemplo, de imunização, de vacinação. Cadê as campanhas de vacinação? A gente está aí para prestes a entrar a campanha agora da gripe, né? De influenza. Cadê a campanha da influenza na Governador Celso Ramos? Não tem. Não tem nada. Não se fala de HPV, não se fala de nada. Cadê a distribuição de camisinhas em épocas de carnaval? Também não se fala nisso. Por que não se faz um posto avançado que possa colocar isso para que a população tenha acesso, até para promover o próprio município? Não é feito nada disso. Então, assim, eu acho que falta muita coisa, a falta de visão. O governador Celso Ramos cresceu, a população cresceu junto e vai precisar de uma estrutura melhor com gestores que possam resolver essas questões à medida que vai crescendo, porque vai aparecendo mais problemas e precisa ter essa visão. Voltando a falar em governador Celso Ramos, Sim. Eu falei que ia te colocar na parede, né? Com certeza. Agora eu vou te colocar na parede e vou te colar ali ainda. Vai me fuzilar. Eu ouvi falar que a eleição desse ano vai ser bem acirrada entre Juliano e Marquinhos. Vai ter uma terceira via? Não, acredito que não, né? Isso é uma coisa que ainda está se definindo, de acordo com os partidos, né? Isso aí é uma coisa que vai se apresentar a qualquer momento. Tá, e na tua opinião, quem vence a eleição em 2024 para prefeito de governador Celso Ramos? Olha, eu tô com todos a minha força, né, com relação ao Juliano, que eu digo, porque eu acredito no que ele fez, eu acompanhei, né? Eu tenho uma residência em governador Celso Ramos, né? Eu acho que ele é o mais preparado, é o que realizou maiores avanços para a cidade, isso aí não tenha dúvida. A população tem que enxergar de maneira um pouco diferente, né? Enxergar que precisa de pulso firme para que essas coisas aconteçam. Não adianta. Eu ouvi falar que, desculpa de cortar, eu ouvi falar que o Marquinhos não tem muito esse pulso firme, né? Diz que a galera. Não sei quando eu moro lá, gente. Eu falo que eu escuto. Sim. Diz que ele tá sem comando, diz que a galera um manda, outro manda, depois é ele que manda. Exatamente. É isso mesmo que acontece? Eu acho isso. Não tô afirmando, tá? Eu só ouvi. Não, até por experiência própria eu já tive algumas questões com ele que realmente eram questões que não eram resolvidas com o prefeito, eram resolvidas com terceiros, né? Então isso não pode acontecer. Por isso que eu devo ter escutado alguma então coisa isso assim. não pode acontecer com o gestor público, entendeu? O gestor público ele tem que estar acompanhando o que a população quer e respondendo de imediato, trazendo resultados, trazendo um posicionamento. Ninguém quer um gestor que você não possa lidar direto e ter uma posição. Imagine, você vai falar, você é o prefeito, eu vou falar com você, aí você fala assim, um minuto, vamos ver, vou conversar com fulano, vou conversar com outra pessoa. Isso não pode existir. Isso não pode acontecer. Tem que ter realmente firmeza para você ser um gestor, para você ser um líder de uma população, você tem que ter pulso. Eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas como você sabe, o Juliano esteve aqui dando entrevista. Sim. E o Juliano falou tudo que aconteceu com ele, né? Falou da história dele. E inclusive deu uma respeitada no Marquinho, que tu conhece o Juliano, né? Sim. E aí eu dei direito de resposta pro Marquinho. Eu falei, prefeito, aqui é o Diego Neres. Quando eu falei meu nome, ele me bloqueou na hora. Puf. Nem a outra mensagem eu pude mandar. Isso não é nada contra, mas poxa, tá aberto aqui pra ele vir, né? Eu acho isso um pouco imaturo. Porque
Ali a gente está lidando com líderes de uma população. Você bloquear, você está querendo dizer o quê? Que você não quer tratar desse assunto. E o cara é prefeito, o cara tá sujeito a isso, né? O cara Isso responde o cara, né? Isso não existe. Você pode ver que no governo federal as pessoas têm divergências, mas elas se relacionam. Sim. Porque tem que se resolver os problemas. Ali não criar muros, mas criar pontes, né? Pontes. Isso a gente não está falando de uma coisa pessoal. A gente está falando de algo que está mexendo com a população. Então, por exemplo, você fala algo, por exemplo, eu sou um gestor, você fala algo que não me convém, eu vou te bloquear, eu tenho que te ouvir. Eu tenho que te ouvir para te entender e, de repente, explicar para você por que eu estou fazendo isso e trazer uma solução. Muitas vezes pode até mudar minha opinião. Exatamente, mas isso é inteligência. Inteligência emocional. Qual que é o teu trabalho no Rio hoje? Então... Mudando de assunto totalmente, né? Não, mas é bom até para as pessoas me conhecerem um pouco mais, né? Eu trabalhei muitos anos na gestão pública, né? Gestão privada, trabalhei também na Petrobras, trabalhei em laboratórios farmacêuticos, né? E atualmente eu trabalho com um hospital do município, né? Onde eu trabalho junto dando apoio ao centro cirúrgico. Eu tenho clínicas de vacinação e também trabalho com estética avançada, né? Que é uma coisa que também é bem interessante, você melhorar a autoestima de uma pessoa. Quem sabe mais um patrocinador pro nosso podcast, hein, gente? É, isso aí. Tu tem um podcast também, né? Explica pra galera aí. É bem legal. Podlife. Esse é um trabalho que eu já tenho há bastante tempo, né? O Podlife, na verdade, era um outro canal, né? Que já existe há mais de 10 anos. Eu fazia já podcast quando nem se falava em podcast, né? Eu fazia essas entrevistas. Uma vez eu falei, desculpa, Ricardo, eu falei em fazer podcast há muito tempo atrás. Sim. Eu ia fazer de podcast com imagens, isso é seu nome. E a galera, o idiota tava lá e riu da minha cara. E tu vai pagar mico? Virou tendência mundial, meu amigo. Eu fazia igual, não sei se aqui... lembra disso, né? Eu não sei se aqui aparecia também um programa, no Rio aparecia a Mauri Júnior. Sim, né? Claro. Então, o Pânico botou a Mauri Dumbo. Então, eu fazia eventos... Ele morreu, né? Não, tá vivo, não? Tá vendo, né? Tá bem idoso, mas assim, ele fazia eventos e nesses eventos ele fazia entrevistas. Então, eu fazia eventos da área da saúde, onde eu entrevistava profissionais renomados nesses lugares e depois chamava para entrevistar. E isso era um podcast, vamos dizer assim, que não era assim, muito falado dessa maneira como é agora. Era um pouco mais formal, agora a questão é muito mais informal, que é uma tendência internacional, mas no início era uma coisa mais formal, que você tinha todo um maior cuidado para se falar. Mas eu já faço isso há muitos anos. Eu tenho um Podlife, né? E eu também tenho alguns canais da área de saúde, que é o canal farmacêutico virtual, que já existe há bastante tempo. Eu tive participei de um programa de televisão na Band, né? E isso não tinha me contado ainda. Participei um tempo num programa de televisão na Band, fiz também junto à Band. Por isso que eu ia falar bem, né, gente? Por isso que a desenvoltura é boa, né? Um dia eu chego lá. E fiz também o Jornal do Rio, que tem na Band, tinha um quadro que se falava de saúde, onde eu fazia alguns papéis lá, junto a um quadro de saúde que eu falava sobre imunização. Eu fiz isso um bom tempo. Então isso realmente ajudou a alavancar algumas questões, né? Até diretamente a mim, para as pessoas me conhecerem um pouco mais. Isso me trouxe mais notoriedade para poder atuar e ajudar também pessoas com informações sobre imunização, sobre de modo geral. Você é da mesma opinião que eu? Todo lugar que você vai, a saúde é a secretaria mais batida nos municípios, que o pessoal pega mais firme, inclusive a oposição sempre bate e tal. Sim. Você acha que é exagerado ou a população descobriu que batendo na saúde se derruba um político, um prefeito, um líder na cidade? Isso pode ser também, mas é porque a saúde no Brasil é uma das referências no mundo, né? O SUS, apesar de ser muito criticado, ele funciona com todas as suas dificuldades. No resto do mundo não existe. Inclusive eu estava lendo um documentário que na Noruega, se eu não me engano, lógico, você tem um padrão de vida um pouco mais elevado que o Brasil. Mas se você se cortar, meu amigo, não ter dinheiro na hora, você morre, velho. Eu te digo isso não tem SUS lá, não existe esse sistema. Então, no Brasil, no mundo inteiro, não tem um sistema tão avançado de imunização. Eu digo isso porque eu já dei palestra no Canadá,
já dei palestra nos Estados Unidos e quando eu dei a palestra no Canadá sobre imunização, o pessoal ficou assustado, falou assim, eles fornecem todas as vacinas? Sim. E não, assim, ficaram surpresos, porque a gente tem uma saúde onde a gente tem todos os cuidados necessários. Apesar de ter suas deficiências, suas dificuldades, funciona bem. Você não vê em outro lugar do mundo que tem todo esse suporte, né? Com toda essa tecnologia, qualidade. É lógico, tem estados que funcionam um pouco melhor, tem estados que funcionam um pouco pior, mas de modo geral funciona bem. Então, por que a população fala da saúde? Porque é uma necessidade. Né? Necessidade, acho que a necessidade básica do ser humano é a saúde. Necessidade básica, é a saúde e educação. É onde mais as pessoas batem. E realmente é o calcanhar de Aquiles de qualquer político. Se o político não se preocupar com saúde, educação e segurança, que Santa Catarina não se fala tanto, mas São Paulo e Rio, Fortaleza é uma questão fundamental, isso é importante. Santa Catarina é a melhor polícia militar que existe no Brasil. É comprovado isso. Não tenho dúvida disso. Nunca aconteceu no longo desses 15 anos que eu venho para cá, nenhum problema comigo com relação à segurança. Nada. Graças a Deus. Nada. É lógico que não dá para se falar a mesma coisa. E no Rio tu já foi assaltado? Já foi assaltado, realmente. Mas lá é uma situação assim, não culpo só a gestão, é uma coisa cultural, né? Uma população muito com vários lugares de várias pessoas, existe a miséria, né? Que isso, querendo ou não, prejudica bastante. Isso eu queria te perguntar. Você já entrou em algumas comunidades bem carentes lá, tipo Sim. Morro do Alemão, Rocinha, isso você já... Sim. Cidade de Deus. Existe, eu ia te perguntar, já respondeu, né? Essa miséria extrema Sim. que mostram nos filmes. Sim. Existe mesmo? Existe. O menininho andando com litro de refri embaixo ali, Sim. ainda existe século XXI. Não, a miséria extrema existe no Rio de Janeiro, existe em São Paulo, e é uma realidade. Querendo ou não, acontece. Cada vez, assim, tem melhorado, mas é uma coisa que não acontece aqui em Santa Catarina. Eu nunca vi a miséria extrema aqui em Santa Catarina. Acho que não tem, né? De pessoas comer lixo, né? Então... Tem a galera que puxa aquele negocinho, né? Usa crack e fica no meio da rua, mas é opção. Quando eu falo, não é porque é necessidade que está ali. Quando eu falo miséria, é a questão mais de sobrevivência. Eu não estou falando de drogas em si. Eu estou falando da pessoa sobreviver, da pessoa... questão básica de alimentação. Não. Isso não. Então, isso a gente só vê... Só por opção mesmo, né? Aqui a gente vê isso no Rio acontecer. É lógico que tanto a prefeitura como o governo, eles tentam minimizar isso, diminuir isso de maneira cada vez gradativa, mas é uma população enorme. E tem muitas pessoas que não querem ser cuidadas, né? Até por questões mentais mesmo. Não querem esse cuidado. Né? Em 2016, que foi as Olimpíadas aqui no Rio, no Brasil? Foi. Foi em 2016, né? né? Se não me engano, foi 16. Você estava lá, no Rio de Janeiro. Uhum. É verdade que quando tem o asfalto, não lembro qual rodovia que era, que passava os turistas, o mundo todo passou por ali nas Olimpíadas, né? Sim. E a galera do governo colocou aqueles tapumes gigantes. Sim. Pra tapar a favela, a galera foi e derrubou. Não, essa é a realidade do Brasil. O que aconteceu, tem ali tem vias principais no Rio de Janeiro. Linha vermelha, linha amarela. E na linha vermelha passa por uma comunidade muito grande, da Maré. E a comunidade é colada na rodovia. Colada mesmo. A rodovia está aqui e a casa da pessoa está colada. Não tem nem, se um turista passar de madrugada lá, esquece. E aí o que acontece? A gestão, não é, uma gestão anterior, fez placas de acrílico para tampar toda a comunidade. Não arrancaram, mas está bem destruída. E o pior, é caminho para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Porta de entrada do Rio de Janeiro. Meu Então, Deus. Isso é uma coisa que vai ser bem difícil de se resolver, porque é uma comunidade imensa, mas está colada na linha vermelha. Então, o pessoal que faz filmes e coloca o Brasil como uma parte carente mesmo. Tu já viu os filmes que o Brasil é visto como um país de quinto, sexto mundo? Né? Então eles não exageram. É essa a realidade do Rio de Janeiro mesmo. Porque quando se fala de Brasil, se fala o quê? Rio, São Paulo, Rio, Brasília. São Paulo, Brasília. Então, assim, são estados muito grandes, com muitas dificuldades e com seus problemas. São Paulo, com pessoas usando crack. Rio, com suas favelas, a parte de marginalizada. Né? E tem também Fortaleza, que também é complicado, que também é um ponto turístico. E Brasília,
por questões da própria governo federal. Então, assim, quando se fala no exterior, o pessoal já foca Rio de Janeiro. Podia mudar, podia ser Balneário Camboriú, Governador, Florianópolis, Pomerode. Você já foi para Pomerode? Já, sim. Cidade linda demais, cara. O que está faltando um pouco mais, né, na minha opinião, na questão de Santa Catarina, na questão do Estado mesmo, não digo nem dos municípios. Os municípios podem ajudar, mas mostrar que existem vários pontos turísticos, não somente Beto Carreiro e Balneário Camboriú, porque muitas pessoas só falam de Florianópolis, de Santa Catarina, de Beto Carreiro e Balneário Camboriú, como se o resto não existisse. Falta o quê? Falta ter marketing, expor isso para todo o Brasil. A minha família, a gente viaja muito com a minha esposa e meus filhos. A gente viaja muito. Viajava, né? Hoje somos mais parados, né? Nós viajamos praticamente Santa Catarina toda. Sim. Só toda vez uma visita para lá para vir para Nova Veneza, que ela quer conhecer Nova Veneza. Sim. E a gente viu, cara, cada lugar lindo, mano. O Morro da Igreja, você já foi? Não. Em Urubici. Tem a ponte suspensa de vidro. É sensacional, cara. Pomerode é uma cidade que eu moraria tranquilamente. Balneário, não tem explicação pro Balneário. Tem lugares em Floripa. Qual cidade mais que a gente foi? Que a gente ficou encantado? Tubarão também, que é muito bacana, tem aquelas pontezinhas, sabe? Tem Jurerê Internacional também. Tu acredita que eu nunca fui? É um lugar também... Nunca? Tu já foi pra Jurerê? É um lugar que tem casas maravilhosas, né? Ah, ele é riquinho, né? Cara, eu nunca falo que... Eu tinha que passar pra ir pra Daniela. Boa. Eu falo que Santa Catarina é o estado que deu certo. Sabe? Falta explorar um pouco mais o turismo, porque se fala muito pouco. Lá, por exemplo, eu que sou do Rio, se fala muito pouco do que eu conheço aqui. Quando eu falo assim, tem lugares maravilhosos, tal lugar, o pessoal, mas é onde? É dentro de Balneário? Ué, o que tem lá além do Beto Carreiro? Então falta o governo de Santa Catarina explorar mais os pontos turísticos. Agora eu vou inverter a situação. Certo. Eu conheço o Rio de Janeiro como Pão de Açúcar, Cristo Redentor e o estado de Maracanã. O que mais que tem lá? Mas o que acontece já é um pouco invertido, já muda toda a situação, porque a realidade da população brasileira, da população do carioca do Rio de Janeiro mesmo, não é Pão de Açúcar, nem Copacabana, nem Ipanema. A população vive nos outros bairros que são bairros comuns e muitos deles bem pobres, né? A maior parte da população vive de maneira mais humilde, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é lógico que cada estado tem a sua representatividade. Quando se fala de Brasília, fala o quê? Fala do Congresso. Quando se fala de Fortaleza, fala das praias e assim por diante. Então, Rio de Janeiro, o quê? É o cartão postal do Brasil. Querendo ou não, com todos os seus problemas. Tanto que tem até um turismo na Rocinha. Tem aqueles carros tipo aqueles jipes que os turistas entram para ir na Rocinha para conhecer a Rocinha, conhecer tudo isso. E é seguro? A Rocinha é seguro, com toda, lógico, tomando essas medidas. Não é toda a favela que você pode fazer isso, mas existe o turismo para a pessoa conhecer as comunidades e é muito comum. Faz uma promessa para nós então, que a gente vai conhecer o Rio de Janeiro e você vai ser nosso guia turístico. Com certeza, estão convidados. Vamos ver aqui. Cara, já... Eu acho que assim, a gente pode falar também na questão de governador Celso Ramos. Né? Governador Celso Ramos, que é um município que me interessa bastante, né? A população está prestes aqui agora a eleição. A população tem que prestar atenção no que está acontecendo. Para fazer política, tem que ter experiência. Não pode ser só legal. Não pode ser uma pessoa... Tem que ser pessoa determinada. Tem que ser uma pessoa que tenha pulso, que tenha foco, que sabe conseguir os recursos para o município. Não adianta você ser um gestor que você não se comunica com o governo federal e com a população. Então não adianta dizer... Por que eu falo isso? Porque o Juliano, ele é a pessoa certa para conseguir os recursos necessários. Ele já provou isso trazendo recursos federais, ele já provou isso trazendo inovações para o Estado, então só basta a população enxergar dessa forma.
A gente teve um exemplo muito anterior no antigo gestão do Rio de Janeiro, onde botamos o Marcelo Crivella para prefeito do Rio de Janeiro. Bispo. O Rio teve um retrocesso absurdo. Porque ele é religioso e tal, mas ele não é gestor público. E o Rio teve um retrocesso em vários campos. O transporte, então, a gente perdeu as questões de transporte que estava sendo idealizada pelo prefeito Eduardo Paes, a questão da saúde, a saúde primária teve um retrocesso. Então, isso tem vários exemplos no Brasil sobre isso. Não adianta botar um gestor, eu gosto dele, ele é legal, ele é um líder religioso, ele é um cara bacana. Não, tem que ter experiência. Só com experiência as coisas acontecem. Tem que saber conversar com o governo federal, com o seu governador e falar com a população e trazer um resultado. Não é da maneira que está acontecendo em governador, que a gente fala com o prefeito e o prefeito te bloqueia. O que é isso? Eu fui bloqueado de vários sites de comunicação de governador Celso Ramos porque eu questionei certas coisas. É assim que funciona? Você também? Eu também. Bem-vindo ao time, amigo. Então, assim, então a gente está o quê? Na época lá do interior, lá do sertão, que não pode se falar nada? Então a gente questiona e a gente é bloqueado? Que tipo de gestão é essa? Mas isso quem está implantando, quem está colocando é o STF, o Flávio Dino também, né? Que eu não posso falar, eu já fui bloqueado 3 vezes no Instagram esse ano. A gente não pode falar nada que eles vão e cortam você. Você não pode se opor ao governo. Mas uma coisa é você falar numa rede social. Outra coisa é você falar com o prefeito e o prefeito te bloquear. O prefeito é um servidor público. Ele não pode fazer isso. Tem contato direto com você, né, cara? Ele não pode não gostar de você. Ele não pode concordar com nada com você, mas ele tem que te ouvir. Ele tem que trazer uma solução para você. Não existe isso, bloquear. Onde já se viu um município que você não tem comunicação? Se você fala, você é bloqueado, você perde o emprego, você perde seus direitos. É o que está acontecendo em governador. As pessoas não podem falar. Se a pessoa falar alguma coisa com relação ao prefeito, ela é demitida. A gente tem vários exemplos disso. Isso até vale como um corte, porque é um absurdo isso. E aí, como é que funciona? A população está aqui, está entregue a essa situação? Ela fica refém do prefeito? Tem que começar a prestar atenção nisso. Até porque quando foi eleito, não é o prefeito dos seus, né? Ele é prefeito da cidade inteira. Ele é prefeito da cidade inteira, ele tem que servir a população para aqueles que votaram nele e para aqueles que não votaram nele. Eles são todos pagantes de impostos e querem os seus resultados, independente se gosta ou não. E o que acontece em governador agora? Se você questionar qualquer coisa, você é mandado embora, você é bloqueado, você é questionado. Isso não pode acontecer. Por isso que eu falo, tem que botar um gestor público que possa trazer resultados, que fale na hora, mesmo não gostando ou não. O que adianta você colocar o atual prefeito que tem uma atitude antiprofissional? Ele é um gestor público, ele não pode fazer isso. Isso já aconteceu comigo, de eu pedir uma audiência e não ter essa audiência com o prefeito. E aí, como é que pode? Meus amigos, complicado. Inclusive, eu queria deixar aqui o espaço aberto mais uma vez, já que o senhor me bloqueou, meu amigo. O prefeito e o governador Celso Ramos me bloqueou no WhatsApp. O senhor ou sua assessoria, o senhor pode vir aqui dar direito de resposta tanto pro Ricardo, tanto pro Juliano que esteve aqui. Aqui o espaço está aberto pro senhor. Diferentemente do meu espaço com o senhor que o senhor bloqueou. Mas aqui o senhor vai ser bem recebido, vai ser bem-vindo, tá tudo certo. Ricardo, obrigado. O tempo já. Certo. Já eu queria agradecer o espaço. Eu quero dar os parabéns pelo teu trabalho, que é um trabalho que está trazendo muito resultado. Você está dando espaço para que as pessoas possam falar para os governantes, dando um caminho de comunicação para o município, para o município de Biguaçu, São José, para a região próxima e, se possível, o estado todo. Isso é primoroso. E queria dizer que eu estou apoiando totalmente
essa questão dessas dificuldades que estão acontecendo, que eu estou vamos dizer assim, deixando a minha experiência, né, junto ao Juliano para que traga melhores resultados. É uma pessoa que eu admiro, como eu admiro você também, e que e que o governador Celso Ramos encontre o seu caminho, saia desse mar de lama, que vamos dizer assim, onde as pessoas são proibidas e bloqueadas de conversar e de falar e de expor suas necessidades, e possa ser um município onde traga resultados, turismo, traga verbas para que a população cresça, não é? E seja um exemplo de turismo a nível nacional. Eu acho que é isso que precisa. É isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o Ricardo Bordion. A honra é nossa, o prazer é nosso. E seja o primeiro de muitos, né, Ricardo? Com certeza. A gente vai se ver bastante aqui. Foi um prazer. O prazer foi meu. Tá ótimo, valeu. Gente, obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.